te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. És meu prazer e o meu louvor, onde flui o amor. És meu prazer e o meu louvor, onde flui o amor. Shalom, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Saudade dos irmãos. Como havíamos prometido e feito na chamada no Instagram, nosso assunto hoje é sobre a tentação de Jesus no deserto. Jesus foi tentado pelo diabo depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes eu gostaria de orar pelos nossos apóstolos, apóstolo Aurélio, apóstola Suzana, orar pela Igreja Missionária Manancial, não só como uma instituição religiosa, uma instituição eclesiástica, mas como uma instituição humana, uma instituição que tem compromissos, responsabilidades, funcionários contratados, e precisa funcionar como uma instituição na vida civil, no plano fiscal, jurídico e contábil e tantas outras coisas. Então, vamos levantar o nosso clamor. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor a Igreja Missionária Manancial, enquanto instituição, enquanto órgão da vida da sociedade, da vida civil.
Senhor, tem misericórdia, capacita os gestores da igreja para que todas as coisas sejam observadas, para que todas as coisas sejam cumpridas, para que sejamos uma instituição renomada, forte, respeitada, idônea. Senhor, aumenta em nós o nível de responsabilidade e de comprometimento para com a nossa igreja. Senhor, aumenta o nível disso em nós, porque sabemos que somos uma instituição que cumpre todos os protocolos. Então, Senhor, capacita as pessoas para que cada vez mais esse nível de responsabilidade e cumprimento de obrigação se eleve, Pai, para que possamos ser uma entidade benquista, bem vista. Senhor, em nome de Jesus, abençoa também a igreja enquanto instituição eclesiástica, religiosa, as ministrações. Sabemos e cremos, Senhor, que os apóstolos e as lideranças dessa igreja são homens instituídos por Deus, são homens comissionados e convocados pelo Senhor a exercer uma chamada, a fazer o que estão fazendo, Pai. Abençoa a saúde do apóstolo Aurélio, renova as forças, Senhor, a esperança. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida da apóstola Suzana. Senhor, renova as suas forças, toca, Senhor, no seu físico. Senhor, e para a honra e glória do Teu nome, Pai, traz novidades, Senhor, para a igreja. Nós oramos assim, Pai, te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu estou com essa ministração de Mateus capítulo 4, que é a tentação de Jesus no deserto, há algum tempo. Para falar bem da verdade, há anos. Eu acho que tem uns 2 anos que eu venho sistematicamente sendo pontuado pelo Senhor em diversos aspectos dessa ministração. Mas veja você, Mateus capítulo 4, até o versículo 11, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se, prostrado, me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Esse texto, irmãos, é muito conhecido, um texto áureo, um clássico, né? É um texto muito mencionado e que trata da tentação de Jesus no deserto. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Nem sempre deserto na nossa vida significa dizer que a culpa é nossa ou que é diabo. O Espírito de Deus pode sim te levar para o deserto e tem propósito, aperfeiçoar a sua vida, o seu caráter, porque não foi uma condução ao deserto do nada para nada. Vai, Jesus, fica aí no deserto padecendo de fome, de sede, cansado. Não, teve um propósito, para ser tentado pelo diabo. E isso precede o início da vida ministerial de cada um de nós. Precisa passar pelo deserto, precisa vencer as propostas de Satanás, a sua tentação, toda a sua artimanha, todo o seu engano, toda a sua semelhança, porque cita a própria palavra para citar a palavra que é Jesus. Que audácia, né?
Mas Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto e com um propósito. Saiba, existe um propósito de Deus na minha e na sua vida quando nós estivermos atravessando o deserto. Mas é interessante que o Espírito de Deus não nos leva só ao deserto, ele nos leva também à presença de Deus. Glória a Deus por isso. Aquele louvor que fala assim, né? Ó, leva-me à sala do trono para te adorar. O Espírito Santo, ele também nos leva à presença de Deus, ele é o condutor da igreja, ele é aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, e nos apresenta diante do Pai, da mesa, da provisão. Interessante, né? Parece que a gente só olha o lado negativo do agir de Deus. Não. Deus não é um Deus que age por agir, ele tem propósito. Se ele me levou e te levou para o deserto, é porque ele queria nos aperfeiçoar, aumentar a sua resiliência, aumentar a sua fé, a sua perseverança e te ensinar que é possível vencer. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Mas Satanás chega-se a ele e diz, depois de Jesus ter jejuado 40 dias e 40 noites, né, com fome, chegando-se a ele o tentador, disse, né, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Antes da primeira proposta, chegando-se a ele o tentador. Nós às vezes temos uma percepção muito religiosa a respeito do mundo espiritual. Nós não queremos contato com Satanás, nós não queremos diálogo com Satanás e não queremos amizade com Satanás. Mas nós precisamos entender que ele se aproxima. E muitas vezes quando você vai falar, porque Satanás, aí você às vezes, nossa, o sangue de Jesus tem poder e às vezes espiritualiza demais. Mas está aqui, nem o Filho de Deus foi poupado dessa visitação, dessa presença. Mas tinha um propósito, não é para você andar em sociedade com Satanás, não. Muito pelo contrário, né? Mas a tônica aqui é o seguinte, nós não estamos isentos de uma aproximação. A Bíblia diz que Satanás está ao derredor, buscando a quem possa tragar, rugindo como um leão. Ao derredor é longe ou é perto, hein? É perto. Ele se aproxima. Aliás, quando os filhos de Deus iam se apresentar diante de Deus, lá no livro de Jó, capítulo 1, quem está na fila e vai junto? Satanás. E vai bater diálogo com Deus. Vixe, o meu servo Jó. Mas tem um aspecto interessante que os filhos de Deus não perceberam a presença de Satanás. Mas Deus viu. Você pode muitas vezes não estar percebendo essa aproximação, mas o teu Redentor que não dorme, aquele que guarda Israel, aquele que não dormita, ele vela e vigia pela sua vida e pela minha vida. Ele vê, ele tudo vê. Ninguém se esconde da presença de Deus, ninguém. Glória a Deus por isso. Agora a primeira proposta, manda que essas pedras se tornem em pães. A vida cristã envolve, queridos, renúncia. E muitas vezes você e eu temos renunciado coisas da nossa preferência, da nossa alma, para servir o Senhor. E agora Deus te chama para ter uma vida ministerial e você vem renunciando, mas é hora de passar por essa sugestão. Olha, para de renunciar. Ou seja, né, o objeto da sua renúncia, aquilo que não se pode comer, aquilo que não se pode desfrutar, aquilo que outrora era uma pedra, agora ele fala, para de renunciar, transforma isso em pão, vai comer, está com fome. 40 dias e 40 noites de jejum que fala de um tempo, é a sua vida de renúncia. Chega de renunciar, vai comer pão. Transforma a pedra em pão, ou seja, abandona essa renúncia, vai. Interessante, né?
exatamente o objeto da sua renúncia é aquilo que ele te oferece. Do que você está jejuando? Do que você está renunciando? É pão? Então eu vou te oferecer pão. É do que você está... É o que você vem renunciando, é o que você vem sacrificando, é o que você vem... Né? Você, como um homem e uma mulher de Deus, vem, sabe, oferecendo ao Senhor, o Senhor te oferta, eu te oferto, aí vem agora o tentador, porque sabe que a sua vida vai prosperar em Deus, sabe que você tem vida ministerial e te sugere, olha, transforma a pedra em pão, chega disso. Agora, Jesus, ele deixa uma palavra que é muito interessante quando ele dá essa resposta. Nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o que eu queria deixar para você e para mim nessa tarde com Deus aqui agora é o seguinte: o objeto da sua renúncia pode falar de uma preferência, pode falar de um alimento, mas ele não é essencial para a sua vida. Existe um alimento santo, existe um alimento melhor do que esse alimento que Satanás sugere que você coma. Porque Cristo é a palavra, Cristo é o pão da vida. A palavra que sai da boca dele é pão, alimenta, nutre. Existe um alimento melhor que vai te trazer saúde, que vai te trazer bem-estar. Não transforma pedra em pão, não. Continua renunciando aquilo que você vem renunciando, porque o céu é logo ali. O salmista diz que a vida do homem é de 70, 80 anos. O céu é logo ali, irmãos. O céu é logo ali. Continua renunciando porque vale a pena. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Coma da mesa do Senhor. O apóstolo Aurélio tem dito isso, que o adorador se encontra com dois limiares na presença de Deus, que é mesa e trono. Mesa fala de alimento e trono fala de justiça de Deus. Continua sendo adorador, continua renunciando, que você vai se encontrar com isso. Porque foi o que eu falei, o Espírito não te leva só para o deserto, mas te leva para a presença de Deus. Você vai conhecer a mesa e o trono, você vai conhecer o que é alimento santo, puro, que não machuca o estômago, e vai conhecer o que é justiça de Deus, o que é restituição, o que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Glória a Deus. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito, já que nem só de pão vive o homem, porque é da palavra que sai da boca de Deus. Então agora Satanás muda a estratégia, está escrito. Usar a palavra com um propósito desvirtuado, com um propósito maligno, com um propósito que não é santo. Nós precisamos ter a luz do Espírito Santo, o grande professor que ministra a verdade, o princípio, e não simplesmente ficar citando texto bíblico para criar pretexto para poder transformar pedra em pão, para poder deixar de renunciar e viver o pecado. Não faça isso não. Não lança-te do penáculo não, sabe por quê? Porque isso aqui fala de uma desistência de projeto, de promessa. Às vezes pelo tempo que você está esperando em Deus, mas Deus é fiel. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Enquanto esse mundo for mundo e existir do jeito que existe, ele vai ser fiel. Então não pega a promessa de Deus porque ainda não se concretizou, né? O pináculo aqui, Jerusalém, fala exatamente disso. Ele vem para um ambiente onde Deus fala, Deus frequenta, e aí você com Bíblia na mão, com promessa na mão, com chamada ministerial, vai abortar, vai pular do pináculo? Achando que os anjos vão te salvar, que vão te seguir? Não vão não, não vão não, não caia nessa proposta não, porque nós temos que continuar renunciando para vermos a glória de Deus. Deus é fiel, não importa o tempo da promessa, não importa que Ele é fiel e que a promessa se cumpre, isso que importa. E a terceira proposta de Satanás, tudo isso te darei. Jesus não teria facilidade com o sistema político e religioso do tempo dele. Tanto é que o que ele mais enfrentou foi exatamente isso, a classe religiosa e a classe política da época. Fariseu e tudo mais que é gente hipócrita que estava ali
ajudando a Deus a santificar o povo, criando mais de 600 regras criadas para ajudar Deus a santificar o povo, regra que eles mesmos não obedeciam. Jesus não teria facilidade, então olha, você presta diante de mim aqui que você vai ter acesso a Pilatos, a Herodes, vai ter influência no governo. Não, nós temos que entender que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, e ser a imagem e a semelhança de Deus é ser Pai, Filho e Espírito Santo, ser trino, corpo, alma e espírito. E um segundo aspecto, se nós somos a imagem e a semelhança de Deus, significa dizer que nós temos que refletir essa imagem. Nós somos carta, somos espelho. O que se lê, o que se observa na minha vida, a título de reflexo, quando alguém está me vendo? Se eu sou imagem e semelhança de Deus, é isso que eu tenho que refletir. Então a glória aqui não é a glória humana. Tudo isso te darei. Olha que Satanás é o pai da mentira, mas vamos considerar que desce. Vamos considerar que desce. Mas o objetivo não é refletir a minha glória, não é ter influência em canto algum. Não que não se possa ter, né? Mas nesse sentido aqui é para ser como Moisés. É o que está lá em Hebreus capítulo 11, 24 e 25. Né? Rejeitou ser chamado... Vamos ler aqui o texto, é interessante. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Nós não fomos chamados para refletir a nossa glória, mas a imagem do Filho de Deus. A glória é dele. Isso sim é saudável, é salutar, isso sim é um brilho desejável de se ver, de se notar. A glória de Deus é muito melhor do que a glória humana. Agora, por que 3 propostas? Né? Pedra em pão, lança-te do pináculo e tudo isso te darei. Porque a obra de Satanás chama-se persuasão. Olha o que Ezequiel, capítulo 28, versículo 16 vai dizer: na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Uma profecia aqui contra o rei de Tiro, fazendo alusão e referência simbolicamente a Satanás, que pretendeu ser como Deus. Né? Na multiplicação do teu comércio, qual foi o grande comércio que Satanás desenvolveu antes, né? Durante o processo da queda dele, quando quis pretender ser como Deus? Qual foi a obra do comércio dele? Persuasão. Levou, não foi pouco anjo não, que caíram juntamente com ele, que foram lançados da eternidade, né? Persuasão, ou seja, é insistente. E quando é que essas propostas aqui param de acontecer? Quando que a gente vence isso? Quando nós temos a convicção que existe um alimento melhor, que a gente deve continuar renunciando, isso assenta no coração, ponto final. E depois, quando a gente entende que Deus é fiel, mesmo que a promessa ainda não tenha se cumprido, vale a pena esperar pelo dito do Senhor, pela palavra que sai da boca dele. E quando a gente entende que a glória não é nossa, mas é de Deus, se alguém quiser atribuir glória a nós, que venha daqui para cima, nem bate, já resvala aqui e já sobe, diretamente para Deus, porque a glória não é nossa, é dele. Sem ele nada podemos fazer. Aí sim a gente vai poder e ter condições de falar: vai-te, Satanás, retira-te, porque só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás, e só a ele prestará culto e homenagem. Só o Senhor é Deus. Quando essa convicção está assentada no nosso coração. Agora, a melhor parte, antes de começar a tua vida ministerial e a minha, sabe qual é? É que depois de tudo isso, quando Satanás vai embora, olha que coisa interessante. Lá em Mateus capítulo 4, 11, então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Deus tem levantado pessoas. Nós não temos necessidade, necessariamente, isso não é
uma necessidade obrigatória, uma regra. Você pode ter essa experiência, pode, mas de ver um anjo celestial, espiritualmente, tal como ele é. Mas os anjos que Deus tem levantado na sua vida e na minha, que tem ofertado, que tem contribuído, que tem feito coisas por mim e por você, né? Depois da tentação do deserto, depois da tentação de Satanás, você imagina o que esses anjos não serviram a Jesus. Jesus estava com fome, 40 dias e 40 noites de jejum, num deserto, lugar escasso, sol, frio, ainda ser tentado por um ser. Agora imagina o que não foi servido a Jesus, imagina o que não vai ser servido para mim e para você, quando nós vencermos isso aqui, antes de iniciarmos a nossa vida ministerial, para você convalescer, para você recuperar energia, para você recuperar força, para você ser nutrido. Deus não chama qualquer pessoa, Deus e joga de qualquer jeito para ter vida ministerial, não. Ele te prepara, Ele te estrutura, Ele te alimenta, Ele te cura. É assim. Então Deus tem levantado pessoas para abençoar a minha vida, para abençoar a sua vida. São anjos. São anjos aqui, literalmente. Nós tivemos essa experiência, às vezes num caminho errado, tomamos uma rota errada, vem uma pessoa, vocês estão no caminho errado, volta. Ele foi um anjo que Deus enviou. Um anjo. É desse jeito, irmãos. Eu queria deixar essa palavra, essa ministração, e que Deus te abençoe.